Então, assim, Adilson, o trabalho das ACS é um trabalho um tanto que mais intenso que o nosso, né, porque elas estão diariamente visitando as famílias. Então, à medida em que elas percebem que algo de errado em determinada família, elas de fato já entram em contato. E nesse momento a gente já passa, como é uma rede tão fortalecida, a gente já passa a bola lá para o conselho, porque toda parte da ação, da notificação vai partir de lá do conselho tutelar, e aí vai estar acionando as outras redes, aonde vai estar sendo feito, se for caso de acionar até a polícia, vai ser feito esse trabalho. Então, assim, é dessa forma que a gente consegue montar esse planejamento familiar, o acompanhamento familiar, para estar desenvolvendo, tentando, dar um pouco de devolver para a família um pouco mais da dignidade deles, até para que possam viver em sociedade, porque tem famílias depois que são acometidos por determinada violência, eles até se recusam a sair de casa, pela vergonha que passam. E muitas das vezes, quem sofre a violência sofre 2 vezes mais, porque ou a mãe não acredita, os demais familiares não acreditam. Infelizmente, aqui em Itapiranga, a gente ainda não tem a casa acolhedora, né. A gente está tentando ainda, o CREAS principalmente tentar trabalhar as famílias acolhedoras para quando ocorrer, no caso, essa violência, se a juíza determinar que a criança precisa ser retirada de imediato daquele local que onde oferece risco, a família acolhedora esteja preparada para estar recebendo essa criança. Então, assim, algo que a gente já procura trabalhar isso para um futuro, a gente ter de fato aqui um centro de acolhimento ou trabalhar com a família acolhedora. São os parceiros, né, a rede no caso, são a gente que compõe a rede de proteção, no caso é educação, a saúde, assistência social, força de segurança, então sempre que necessário a gente requisita os serviços, seja das polícias, seja da área da saúde, seja da educação, e onde for necessário a gente requisita esses serviços. Mas no geral, quando tem uma demanda que necessita de urgência e emergência, a gente solicita assim o apoio policial. E quando você hoje trabalha muito o psicológico das pessoas, você consegue ter um ser humano melhor. Trabalha muito essa parte do idoso também agora. Sim, Então, assim, como que vocês hoje estão, assim, conseguindo coordenar essa rede, literalmente? certo. Assim, na realidade, hoje a equipe ela está bem extensa. Na realidade, a gente tem profissionais tanto do serviço social, né, da psicologia e do direito. E futuramente talvez a gente também possa agregar no time, que mas a gente, como costuma chamar, uma psicopedagoga também. Dentro do CCI, a gente tem a Tereza Clara, que é assistente social de lá, e ela quem administra junto da equipe dela a questão de proporcionar o lazer para aquele idoso que foi violado. Hoje eles têm o projeto Alfa Luz, que oportuniza, Adilson, aquele idoso que não teve oportunidade de estudar. Então, pelo menos, assim, foi algo muito lindo que a gente pôde presenciar no passado. A primeira turma, idosos que a gente costuma conhecer, professor que não sabia sequer assinar o nome, era como a gente costuma chamar, era no dedão mesmo, no Sim. carimbo. Hoje já conseguem, assinar o próprio nome. Outras atividades, o centro ele é aberto para fazer atividade física, até porque o centro ele é bem amplo. E a gente também tem a cesta dançante. O professor Júnior também foi o nosso orientador social, ele sabe que Verdade. na sexta-feira eles gostam daquele momento de entretenimento mesmo. Temos a piscina também, que lá se trabalha a questão da hidroginástica. Idosos que não tinham mais aquela mobilidade, hoje posso dizer que 2 de fato já voltaram a andar através dessas atividades, que é o professor Moisés, o educador físico, quem faz essa parte da atividade física com elas. Então, posso dizer que o CCI ele vem proporcionar o lazer para a terceira idade de uma forma bem intensa. E é muito maravilhoso a gente ter isso dentro do nosso município. Itapiranga é o segundo município do Baixo Médio Amazonas que foi contemplado com o Centro do Idoso dentro dessa complexidade, dentro da assistência social. Tá tranquilo agora, E né? tem uma A van, van, a van vai buscar e vai deixar tudo acompanhado, tudo organizado.
Então, e muitas das vezes a gente aproveita até o espaço para lançar o convite, porque assim, tem alguns idosos que eles só procuram saber como é que funciona, mas quando a gente vai diretamente fazer o convite, eles se sentem um tanto que recuados, mas não se sintam constrangidos, tá? A equipe ela é totalmente preparada para estar recebendo eles no espaço que é dedicado a eles e leva também o nome do saudoso Padre Omar. E é muito justa essa homenagem, né, por conta de alguém que veio, pôde, de outro país na realidade, e quis fazer residência aqui em Itapiranga, tanto que ele pediu para ser sepultado aqui dentro da cidade, e o centro leva o nome dele. Tem algum número que a gente possa entrar em contato, sem Para orientação? certo, assim, Adilson, o Disque 100 ele funciona de uma forma sigilosa, né, para a questão da denúncia, se de fato houver o abuso sexual, se geralmente são os vizinhos que são mais próximos e souberem, pode fazer de uma forma sigilosa, não vai sofrer represália nenhuma. Com a questão dos atendimentos psicológicos dentro das unidades, é de segunda a sexta-feira, de 7h30 até 1 da tarde, os atendimentos. E na área da saúde, também de segunda a sexta, acredito eu que o doutor Aleilson ele atende as 3 UBSs, a doutora Smith, o doutor Lima e a Evanildes. Então ele faz essa divisão, mas assim, qualquer eventualidade com relação aos dias e horário de atendimento dele, aí a pessoa pode procurar diretamente até a Secretaria de Saúde para estar se informando diretamente com a enfermeira Elisandra, que é a coordenadora da atenção básica. Vale ressaltar muito aqui para a população de que os casos de abuso e exploração sexual, às vezes a gente foca muito no sexo feminino. E acontece no sexo masculino também. Aqui no nosso município a gente tem essa realidade. A gente precisa ficar bastante atento em relação a essa situação, Edith. Anny, no caso dessa parte aí, hoje quem procura mais, quem tem a maior procura nas secretarias? Olha, Dilson, sendo bem sincera, assim, na realidade, tá bem dividido. Tá bem dividido, porque, por incrível como o professor Júnior está falando, a gente realmente, quando é jogado na mídia, a gente pensa, ah, é na menina. É a menina que vai sofrer. Não, os garotos também, por incrível que pareça, também sofrem essa mesma violência. Então, assim, muitas das vezes o agressor comete esse tipo de crime, ele foi também acometido na infância dele. E como foi algo que não foi tratado, então ele acha normal fazer o que fizeram com ele. Então é por isso que, assim, muito dos casos, quando a gente tem conhecimento, a gente já busca fazer os primeiros atendimentos, aquela primeira preparação com a família, que é uma das nossas preocupações para saber como que essa pessoa vai voltar para o convívio em sociedade, né? E não é que seja normal acontecer, mesmo que dizer assim, é normal acontecer um estupro com uma mulher, não é também. Isso também é um crime. Mas as mães precisam também ter muita. Não somente as mães, que também senão a responsabilidade fica muito em cima da mulher, mas a família em si, né? O conjunto todo familiar, pai, mãe, tio, tias, padrinhos, avós, todo mundo precisa estar com um olhar atento, porque é num piscar de olhos, Adilson, que o crime acontece. Muitas das vezes a questão do segundo é muitas das vezes quando a mãe manda o filho ir comprar o pão pela manhã sozinho, né não, professor? Ou então, muitas das vezes é quando você, vai ali rapidinho na casa da vizinha, leva um recado ou algo dessa natureza. É nesse caminho que o criminoso se esconde. Nesse caso, tu me permite fazer um complemento, né, da tua fala, que é a questão da educação sexual em todas as etapas ali do desenvolvimento da criança, ela é importante hoje. Hoje, quanto mais tu orienta teu filho sobre a questão do toque, Adilson, né, Luana, a questão onde pode, de uma forma bem, né, didática, de uma forma bem lúdica, na maioria das vezes também, porque se trata de criança, mas ela precisa entender, né, onde é que determinada pessoa pode pegar, onde é que ela deve ficar mais atenta. Então, tudo isso aí é muito importante, né? Hoje os professores, eles têm um papel muito importante também nessa parte, eles estão trabalhando de forma intensa nisso, né? Eles estão levando as crianças essa forma de educação, mas que deve vir dentro de casa também, né? Porque culturalmente, às vezes, as famílias elas preservam aquela situação, Adilson, por exemplo, tem um filho, às vezes chega um parente, aí a criança às vezes não quer tomar uma bênção, então chega, a criança corre e vai para dentro do quarto,
e às vezes quer trazer para sentar no colo, alguma coisa assim, e não percebe às vezes que a criança está dando sinais ali de que alguma coisa está incomodando ela, né, e acaba obrigando a criança a fazer aquilo. Então a gente precisa ficar atento a alguns sinais também, enquanto pais, enquanto responsáveis. Então, quando a criança não quer, de repente se sente desconfortável quando chega até um membro da família, né, não quer tomar uma benção, corre para o quarto, alguma coisa assim. Então, a gente precisa ficar bastante atento em relação a essa situação, porque os casos de violência sexual, como foi falado aqui, 90% é intrafamiliar, entendeu? Então, a gente precisa ficar bastante atento para esses sinais. Além disso, tem os outros casos também. Normalmente, a gente tem um pré-julgamento, a população tem um pré-julgamento de que tem determinadas pessoas que estão isentas disso. E a realidade aqui de Itapiranga, não estou nem falando de outros lugares, estou falando de Itapiranga. A realidade mostra que não, porque nós tivemos pessoas responsabilizadas criminalmente por esse tipo de crime, sendo elas médicos, agentes públicos, professores, né? Então tem outros profissionais também de relevância dentro do município que estão sendo investigados por esse mesmo crime. Então a gente não pode descartar, em hipótese alguma, nenhum membro da sociedade, porque o abusador, a gente costuma falar que ele não tem estampado na testa disso. Eu sou um abusador. Às vezes ele está do teu lado, às vezes ele está na tua família, às vezes ele está naquele lugar onde tu te passa a maior segurança. E aí a gente, por ter um excesso de confiança, a gente acaba que as coisas passam despercebidas. Então a gente precisa ficar bastante atento. O abusador, ele não é um cara agressivo, normalmente é aquele cara que cativa toda a confiança da família, é um amigo próximo, né? Ele consegue conquistar às vezes a atenção da criança, ele usa, ele tem os métodos dele, né? Uma criança às vezes gosta de um brinquedo, a criança não tem condição, ele vai lá, ele dá. Então tudo isso eu deixo também como orientação para as famílias ficarem bastante atentas e que possam realmente entender. O abusador, ele não é aquele cara que vai aparecer com cara de mal, que é o cara que está jogado na rua, não. Às vezes ele pode estar ali, ele pode estar dentro da igreja, ele pode estar dentro da escola, ele pode estar no hospital, ele pode estar em qualquer lugar, né, a todo tempo, e a gente precisa ficar bastante atento em relação a essa situação disso. Na realidade, ela é simbolizada justamente pela flor, foi uma criança quem desenhou, e aí a organização decidiu que seria o símbolo da campanha. Primeiro, assim, ela representa a criança de que forma? Porque é algo que está brotando, frágil, delicado e precisa de cuidados diariamente. Então, assim, a gente faz questão de sempre enfatizar a questão da campanha, qual é o símbolo da campanha, o que que representa diante da sociedade, né? Que a gente, de que forma que a gente vai proteger os futuros cidadãos? O que a gente vai estar preparando pra, essa sociedade para algo assim que, se a gente não colocar um freio agora, pode se tornar algo até pior. Mas a gente já conseguiu avançar muito. Nos últimos, posso dizer, nos últimos 5 anos, né, professor, a campanha tem tomado uma proporção muito grande. Então, assim, infelizmente, acontece, os casos acontecem, mas já proporções bem gradativamente menores. E a gente espera que esse número possa diminuir mais, porque assim, a campanha ela não termina no 18 de maio, muito pelo contrário, ela é o ano todo, ela é todos os dias, ela é semanalmente, mensalmente, então a gente não tem descanso na realidade. Quanto a gente puder fazer pelas nossas crianças, quanto a gente puder orientando as famílias, quanto a questão da proteção mesmo, da orientação da mãe, ou então o pai falar para o seu filho, para sua filha: "Olha, aqui o adulto pode pegar, aqui o adulto não pode pegar". Ou então ensinar a criança de fato a falar sobre a questão do seu corpinho, porque como a gente tem, relatos que determinada criança chegou com o professor e falou: "Tia, o tio lambeu o meu biscoito". Só que a professora estava entendendo que era isso, estava entendendo que era um biscoito, mas na realidade era uma outra coisa que a mãe havia ensinado a criança a falar dessa forma. E infelizmente acabou acontecendo de fato o crime e posteriormente a professora chegou a comentar quando foi prestar depoimento na delegacia do que se tratava. Infelizmente ela não pôde fazer nada naquele momento porque a criança falava de uma outra forma. Então até quanto a isso
a gente deixa essa observação para a família também. Quando for falar de orientação sexual com seus filhos, fale a verdade, né? Sem camuflagem nenhuma, até para sua criança criar uma autodefesa quando algum adulto chegar de forma um tanto que avançada nela. E se tiver algum tipo de dificuldade, Elona, pode procurar um dos órgãos que ele vai ter as orientações, né? Às vezes a gente sabe que nem todo pai foi preparado para ser pai, nem toda mãe foi preparada para ser mãe. Mas quer ser uma boa mãe. Então, se tem alguma dificuldade, Adilson, procure, né? Eu não vou ali no CRAS, eu vou ali no CREAS, eu vou procurar um psicólogo, ele vai me orientar como é que eu devo fazer isso aqui com meus filhos, né? Porque eu quero conversar, mas eu não tenho um jeitinho aí. Aí eles vão te orientar, vão dizer, olha, você faz dessa forma, assim, assim. Vão estar auxiliando, né, a família. Então isso é importante também, né, Lana? Sim.